Caros alunos, vamos fechar agora o nosso estudo de concordância verbal. Já vimos 2 segmentos, vejam quantas regras. Vamos para o terceiro segmento. 10 regras no primeiro segmento, 10 regras no segundo segmento e agora mais 8 regrinhas aí, 4 de verbo ser e mais 4. Nosso estudo completo. Caiu na prova, você viu antes no Café Concurso, para não errar. Nossa primeira regra do terceiro bloco. Primeira regra do terceiro bloco. O nosso sujeito agora, concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Nosso sujeito agora são verbos no infinitivo, que farão o nosso sujeito, verbos no infinitivo. Ok? Então eu tenho estudar e trabalhar. Aqui está o meu sujeito. 2 verbos que formam o meu sujeito, né? O estudar e o trabalhar, né? Estudar e trabalhar. Verbo aqui, 2 verbos, o e unindo as duas. Faz. E aí o verbo da oração no singular. Faz parte da vida de muitos seres humanos. Estudar e trabalhar. Né? Trabalhar durante o dia, estudar à noite, faz parte da vida. 2 verbos e o verbo da oração no singular. Então ele não faz a concordância com os núcleos, desde que o sujeito seja oracional, sejam 2 verbos. Portanto, singular no faz. Cuidado com a regra. Mas não é uma regra tão simples assim. Se os verbos forem opostos, antônimos, portanto, eu terei o plural. Sorrir e chorar são sentimentos humanos. Sorrir e chorar. 2 verbos de sentido oposto. O verbo da oração, então eu tenho o sujeito com 2 verbos de sentido oposto. Sorrir e chorar. O verbo da oração no plural. O mesmo ocorre se eu tiver um artigo antes do verbo, formando substantivo, não é? O trabalhar e o estudar fazem parte. Então, há 2 casos em que o verbo irá para o plural, o verbo da oração. Se o sujeito for formado por verbos antônimos ou verbos precedidos do artigo o. Aí nós teremos plural. Caso contrário, o verbo da oração no singular, mesmo que eu tenha 2 núcleos verbos, sujeito oracional. Ok? Cuidado então aqui. Agora um caso sui generis, o verbo parecer. O verbo parecer permite a seguinte construção, e é dele, por isso sui generis. As estrelas parecem brilhar no firmamento, no céu. Nosso exemplo? As estrelas parecem brilhar no firmamento. Temos ali o sujeito às estrelas, o núcleo às estrelas, núcleo estrelas, um adjunto adnominal, as, e verbo no singular ou no plural, os 2 corretos. Caiu em concurso um desastre. Poucos acertarão. Você, aluno do Café Concurso, viu aqui e vai lembrar, na hora, um verbo tão exótico, não é? Que permite os 2 usos. As estrelas parecem brilhar no céu. No caso do verbo no singular, é uma matéria que nós vimos em segmento anterior, de orações, é uma oração reduzida. A oração de origem, parece que as estrelas brilham no céu. Parece que as estrelas brilham no céu. Na reduzida, eu retiro esse que e o verbo muda para o infinitivo. As estrelas parecem brilharem no céu. Origem da frase, parece que as estrelas brilham no céu. Ok? E o outro uso, as estrelas parecem brilhar, que é o nosso uso comum e que todo mundo diria é o correto. O estranho aí é ter as estrelas no plural e o parece no singular.
Frase só compreensível quando se analisa a redução da oração parece que as estrelas brilham no céu. Ok? Cuidem. Caiu em concurso? Vocês acertarão à luz do Café Concurso. Os outros, talvez. Nosso terceiro caso. 4 verbos dados aí. Dar, bater, soar e tocar. Quando se referem a horas. Como funciona? O número de horas funciona como sujeito. Então, deu 1 hora no relógio. No relógio da parede. Deram 2 horas no relógio. Soou 1 hora na campainha da fábrica de tecidos. Soaram 3 horas na campainha da fábrica de tecidos. Bateu 1 hora no sino da catedral. Tocou 1 hora no sino da catedral. Bateram 3 horas no sino da catedral. Tocaram 3 horas. Então, dar, bater, soar e tocar, quando se referem a horas, os verbos aí, os 4 verbos, concordam com o número de horas. Um singular, diferente de um plural. Número de horas. Cuidem a pegadinha de banca. Deram 2 horas, bateram 2 horas, soaram 2 horas, tocaram 2 horas. Eu tenho no relógio. Perfeita frase. Caso a banca retire a preposição em, eu ficarei com o artigo o. Vou modificar aqui, ó. Acompanhe o artigo o. Isso modifica a estrutura da frase. Por quê? Deu 1 hora no relógio, o no relógio é adjunto trivial de lugar. É um lugar, né? No sino da catedral, na campainha da fábrica de tecidos. Então aqui nós temos um adjunto trivial iniciando com a preposição em, contraída com o artigo o. Caso eu tire a preposição, as funções sintáticas da frase se alteram. Eu tenho agora um sujeito, o relógio é o sujeito. E como ele é o sujeito, o verbo ali está errado. O relógio deram, não. O relógio deu 2 horas. O relógio deu 2 horas. Então, um N aqui faz toda a diferença. No relógio, verbo concordando com o seu sujeito, número de horas. Deram 2 horas. Tirei o N, ou seja, tirei o N que representa o N. O relógio vira sujeito, e aí o verbo concorda com o seu sujeito singular, singular. O relógio deu 2 horas. Certo, queridos? Então, cuidado aí com a construção da frase dada pela banca. Uma banca esperta vai colocar no lugar de no relógio, no sino da catedral, na campainha da fábrica de tecidos, o relógio, o sino da catedral, a campainha da fábrica de tecidos. Certo? Então, aqui, concordando com o número de horas. Regra 3. Número de horas. A 4, na verdade, está repetindo a 2 ali. Tão exótica a regra do verbo parecer que o professor colocou 2 vezes aqui o verbo parecer. É um verbo para não ser esquecido. Tá? As estrelas, as crianças parecem brincarem de esconde-esconde, parecem brincarem de amarelinha. A sensação é de erro, já que normalmente quando eu tenho 2 verbos, o primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. O auxiliar é conjugado, parecem, e o principal se mantém no infinitivo, gerúndio ou particípio. No caso da reduzida, eu tenho 2 verbos principais. Oração reduzida. E aí não é locução verbal, não tem o verbo auxiliar. Por isso, a construção permite as estrelas parecem brilharem. Brilharem. Eu vou modificar aqui, ó. Brilharem. Ok? Parece brilharem. Então, um dos verbos irá para o plural, com certeza. O que não pode acontecer os 2 no plural. As estrelas parecem brilharem. Aí não. Tá? Então, um dos 2 no plural. Ou parecer ou brilhar. Parece brilharem ou parecem brilhar. Certo? Corrigindo aí, deixando mais clara a regra de número 2. E agora, partindo então o que nós tínhamos como 5, já que o verbo parecer apareceu 2 vezes na nossa aula de hoje, vamos substituir e corrigir. A aula se dá no momento,
ela é toda ao vivo. Temos aí a regra 4, que envolve o verbo ser. No momento em que você assiste a aula. Verbo ser. Como se comporta o verbo ser em concordância verbal? Concordância verbal. Primeiro caso, pessoa e pronome. Acreditem, o verbo ser tem preferências. A prevalência. Número 1, pronome. Número 2, pessoa. Aqui o exemplo. Se eu tiver, por exemplo, um sujeito, as alegrias da casa, as alegrias da família. Sujeito no plural. E aqui eu tiver o predicativo, o Juquinha. Acreditem. O verbo vai concordar com a pessoa. Alegrias é um sentimento. Do outro lado tem pessoa, o Juquinha. É o Juquinha. Concordou com o predicativo, quebrou a regra básica. Verbo concorda com o sujeito e aqui concordou com o predicativo. Por quê? O verbo prefere, por isso prevalência, prevalece a pessoa na concordância. O verbo ignora aqui, verbo ser, hein? Ignora o sujeito alegrias, núcleo do sujeito, e vai concordar com o predicativo do sujeito, que no caso aí é a pessoa. Mas mais importante ainda, o Brasil, nós. Sujeito Brasil, predicativo do sujeito nós. E o verbo ser vai optar pela concordância com o pronome pessoal e desprezar o sujeito. O Brasil, somos nós. Vamos colocar aqui, somos, concordando com nós. Nós somos. Somos nós. Concordou com o predicativo e ignorou o sujeito, o Brasil. Agora a briga é feia. De um lado a pessoa e de outro o pronome pessoal. Pronome pessoal e pessoa. Pronome pessoal, vamos completar aqui, ó, pessoal. E a pessoa. Godofredo, a pessoa, não eu. Vamos dar espaço aqui, a pessoa, não eu. E o verbo ser. Godofredo, não sou eu. Godofredo não sou eu. Veja que o sou concordou com o predicativo eu e desprezou o sujeito Godofredo. Conclusão da regra de número 4.1. Número 1 na concordância do verbo ser com o pronome pessoal. Número 2, em segundo plano, a pessoa. Ok? Então, o professor sou eu e não o professor é eu. Concordei com o eu, que é pronome, e o professor é pessoa, certo? Então temos aí alguns exemplos desta concordância do verbo ser com a pessoa e com o pronome pessoal. Número 1, preferência primeira, pronome pessoal, preferência segunda, pessoa. Agora, horas, distâncias e datas. Verbo ser. Se continuamos com o verbo ser, ele merece um capítulo especial em concordância verbal. O verbo ser, diferentemente do dar, bater e soar e ainda tocar, que tinha aquela nuance de o sujeito ser o relógio, o sino, a campainha, o verbo ser concorda com o número de horas. É 1 hora, são 3 horas. É 1 hora, são 3 horas. Né? Mesmo que eu tenha aqui um número acima de 1, 45 minutos, o verbo concorda apenas com o primeiro numeral. É 1 hora e 45 minutos. Concorda com o primeiro número. Mesmo que eu tenha aqui 1 minuto, são 3 horas e 1 minuto. A concordância se dá com o primeiro número. Ok? É 1 hora, são 3 horas. E não há sujeito aí, não é? Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Então temos aqui o verbo ser quanto a horas. Vamos agora exemplificar o verbo ser quanto a distâncias. Daqui ao centro é 1 quilômetro. Daqui ao centro é 1 quilômetro. Daqui ao centro são 3 quilômetros. O verbo ser concorda com um numeral aí, né? Com um número, né? Aqui.
da matemática. 1 quilômetro são 3 quilômetros. Daqui ao centro é 1 quilômetro, daqui ao centro são 3 quilômetros. E lembra a concordância com as horas, né? Com as horas aí. Distâncias. Datas. Verbo ser e datas. Vamos agora ver o verbo ser e as datas. Vamos mudar aqui a cor. Verbo ser e datas. Hoje é dia 25. É tão correto quanto hoje são 25 dias do mês de agosto, setembro, outubro, sei lá. É dia 25 ou são 25 dias? Os dois são corretos. A opção é de quem escreve ou a opção é da banca. Verbo ser e datas. Horas, distâncias e datas. Continuamos com o verbo ser. Quantidade. Vejam que o verbo ser merece um capítulo todo especial. Agora estamos com quantidade. Quando eu tiver uma quantidade qualquer, tá? 10 reais, quantidade de dinheiro, e o verbo ser fica invariável. Eu necessariamente terei aqui uma intensidade. 10 reais é pouco, 20 quilos é muito, 20 quilogramas, 5 litros é demais. Então, de um lado a quantidade e de outro a intensidade. Verbo ser invariável, singular, desde que eu tenha essa quantidade e tenha a intensidade, né? Tenha a intensidade. 20 anos é muito. 20 anos, quantidade. Muito, intensidade. O verbo ser invariável, singular. Quantidade, estamos aqui. Quantidade, né? Verbo ser. E por fim, caso opcional com o verbo ser. Caso opcional. Quando a frase apresentar um pronome indefinido ou um demonstrativo, tudo. Isso. Indefinido ou demonstrativo. E o predicativo apresentar um plural, eu posso dizer tudo é flores ou tudo são flores. Isso é flores, isso são flores. O uso é opcional. Retomando, verbo ser, que merece um capítulo especial. Preferências. Número 1, pronome pessoal. O verbo deverá concordar com o pronome pessoal, mesmo que ele seja o predicativo do sujeito e não o sujeito. Número 2, a pessoa. Na preferência da concordância. Quando tratarmos de horas, distâncias e datas, a concordância se dá com um número, não é? É 1 hora, são 3 horas. Daqui ao centro é 1 quilômetro, são 3 quilômetros. E datas é dia tal ou são tantos dias de. As duas corretas. Quantidade, por favor, não esqueçam. De um lado quantidade, de outro lado intensidade. O verbo fica sempre invariável, portanto, sempre no singular. E o opcional, com os pronomes demonstrativos e indefinidos. Verbo ser. E aí completamos o nosso estudo, longo estudo de concordância verbal. 3 segmentos, muitas regras. Estudem, nós teremos uma aula só de exercícios de concordância. Mas o próximo bloco, aguardem, o próximo bloco trará a concordância nominal, mais tranquila que a verbal, mais simples que a verbal. E na sequência, depois da concordância nominal, uma boa bateria de exercícios para tirar qualquer dúvida. Desde que você continue e prestigie o Café Concurso. Continue conosco. Até o próximo encontro.